Paizinho, em nome de Jesus, fala com o teu povo nessa manhã, da mesma maneira como o Senhor tem falado comigo de modo tão particular, Senhor. Eu me submeto à ação do teu Espírito. Pai, que eu seja somente um instrumento daquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. E que assim o teu nome seja exaltado, glorificado e bendito, hoje e para sempre. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Nós estamos, durante esse mês, estudando os pilares do presencialmente, online. Aprendeu sobre uma igreja cristocêntrica, aprendeu sobre uma igreja cuidadora, aprendeu sobre uma igreja carismática. E hoje a minha tarefa é tentar passar para vocês o que é ser uma igreja missional. É um pilar da igreja Beit Avot, amém? Então, se você faz parte desta igreja, você precisa compreender o que é ser uma igreja missional. E esse tema tem muito a ver comigo, porque, inclusive cantando essa canção, já vou me emocionando cada vez que eu leio coisas desse tipo, ou ouço coisas desse tipo, de que Deus espera que a gente vá ao encontro dos perdidos, que a gente vá ao encontro dos que estão aprisionados e cativos. E quando me perguntam por que você foi ao Japão como missionária, claro, primeiramente porque tem uma ligação, né, afetiva, emocional, familiar, porque sou casada com um descendente, mas nós não tínhamos nenhuma pretensão de estar lá. Meu esposo, inclusive, era o mais medroso de todos. Eu, não, Deus está me prosperando aqui, é aqui que eu vou ficar. Vou para lá nada, lá tem terremoto, lá tem mafioso, né? Tem os yakuzás. Não vou não. Mas eu, desde a adolescência, era tocada por uma presença de Deus quando se falava de compartilhar o amor de Deus. E eu não entendia muito bem. Eu pensava que Deus ia me levar para muito longe, longe da família, dos amigos. Eu falava, ai, não. Então, sempre quando tinha aquelas conferências missionárias, aqueles apelos, eu ficava lá com aquele frio na barriga, queimando por dentro, mas ficava quietinha. E aí, então, quando chegou, né, perto dos 30 anos, eu comecei a compreender que Deus queria algo de nós. E ouvir as histórias dos decassegues, ou seja, os descendentes de japoneses que vieram para o Brasil em tempos de guerra, em tempos de escassez, e depois retornam para aquele país numa expectativa de rever a terra dos seus pais, dos seus avós, mas também de prosperar financeiramente. Muitas famílias foram desfeitas, casamentos foram desfeitos, né? Filhos ficaram para trás. Me lembro de conversar com pais, com mãe, que vinham chorando e falando, minha filha nem me chama mais de mãe, porque ficou no Brasil com vó, com tio. E isso tudo tocava os nossos corações. Até que um dia nós falamos, Senhor, então, se a gente tem a facilidade de ir, porque tenho visto, e eu, como jornalista, né, desejo conhecer outros lugares, se tem essa oportunidade, então, nós vamos nos abrir para essa opção. E eu fui com meu esposo, com o Laércio, que hoje não está aqui, está trabalhando. E naquele país eu trabalhei como jornalista, mas principalmente nós cuidamos de uma comunidade internacional. Brasileiros, tinha filipinos, tinha muitos latinos, indonesianos. Dentro do templo que a gente se reunia, da comunidade brasileira, a gente também cedia para uma comunidade da Indonésia, de indonesianos cristãos. A gente chegou a fazer alguns eventos juntos. Nós fizemos vários trabalhos com a comunidade japonesa. Nós fizemos na cidade, inclusive a nossa igreja se tornou conhecida na cidade por ações que a gente fez junto aos japoneses. E um dos grandes eventos que a gente realizou lá, eu fui uma das idealizadoras, trabalhando na logística, no planejamento.
Deu certo? Foi um evento chamado Tocando a Trombeta. Acho que vocês até viram o Kim já com a camiseta, que algumas pessoas perguntam para ele, esse é uniforme de onde? Porque ele não tira, né? A gente fez uma camiseta e essa camiseta marcou. Durante 7 anos, em 7 cidades diferentes, nós nos reunimos com brasileiros, japoneses e de outras nacionalidades para louvar o Senhor naquela nação e interceder por aquele país. E o primeiro evento que nós fizemos foi na cidade de Toyota. E nós levamos o grupo diante do trono, 31 pessoas. Orquestra, as dançarinas, né, aquelas irmãs que dançam, os pastores, a Ana Paula, o seu pai, a Helena Tanuri, Nívia Soares. Foi a primeira viagem internacional desse grupo. Então, eu trabalhei em conseguir documentação para o visto. Nós trabalhamos fazendo N coisas, vendendo coxinha para levar esse grupo para lá, porque nós pagamos as passagens de 31 pessoas desse grupo. E depois, então, 7 anos consecutivos, nós levamos vários outros ministros do Senhor para lá, como Fernandinho, Judson de Oliveira. Heloísa Rosa foi a primeira viagem, ela não tinha, acho que nem disco gravado ainda. Mas isso não é só uma curiosidade que eu quero contar, mas para mim é uma alegria, um prazer poder dizer, porque eu tenho encontrado pessoas, né, quem são mais antigos como eu, e tem dito para mim, olha, eu orei por vocês quando vocês estavam no Japão, porque saía o nome, né, do meu esposo, no boletim da igreja, lá na primeira IPI. Nós oramos por vocês, né? Então, vocês que oraram, vocês que sempre oraram por missões e pelos missionários da primeira igreja, então, hoje eu posso contar um pouquinho do fruto daquilo que nós colhemos naquele lugar. É lógico que não dá para contar 15 anos, né? Em tão pouco tempo. Mas o maior tesouro que eu trouxe de lá não foi dinheiro. Quando eu cheguei aqui, não tinha dinheiro para comprar casa, não tinha dinheiro para comprar carro, muito menos para começar um negócio, porque tudo que nós vivemos lá, nós investimos em missões. Mas o maior tesouro que eu trouxe foi o meu filho, que o nome dele, Kim, em japonês, significa ouro. Então, ele é o bem mais precioso que Deus me deu naquela terra, além de todos esses testemunhos. Na caminhada, se você tiver, né, interesse, quiser saber, eu gostaria de contar algumas coisas, né? Por exemplo, tivemos a oportunidade de orar por um jovem, num culto que nós fizemos na praia, por um jovem japonês que seria o próximo de uma linhagem de sacerdotes budistas. A família, inclusive, morava dentro do templo budista. E o pai era o sacerdote, e ele já estava sendo encaminhado para aquilo, quando convidaram ele para um churrasquinho na praia. Mas crente, como diz meu filho, quando se reúne, não pode fazer outra coisa senão louvar o Senhor e falar do amor de Deus. E ali a gente fez um culto na beira da praia, antes do churrasquinho e depois do churrasquinho. E esse moço foi tocado pelo Espírito Santo. Hoje ele é um pregador numa igreja cristã evangélica chamada Lighthouse, nas adjacências de Tóquio. Então, são muitas histórias para glorificar o nome do Senhor. Amém? E nesse tema, Igreja Missionária, eu queria, nessa introdução, além de contar um pouquinho dessa história para vocês, também conceituar alguns termos que são comuns para nós quando a gente fala de missões. Eu preparei um slide, mas parece que algumas coisas ali fugiram, mas dá para entender, né? Que a igreja, e isso eu falei inclusive domingo passado, não é o templo, a igreja é eu e você, certo? O significado é uma assembleia conclamada. O que o pastor falou aqui da assembleia de prestação de contas? Está conclamando, chamando, convocando vocês para participarem de uma reunião. Esse também é o significado, um dos significados de igreja, né? Que é um povo reunido, conclamado, ajuntado, com um propósito, com uma missão.
E aí a gente sabe que as funções da igreja apontam em 3 direções. Para cima, que são os atos voltados para Deus, como a nossa adoração, como o nosso louvor. Para dentro, como, por exemplo, as ações do ensino. Então, tudo que nós fazemos quando nos reunimos aqui, dentro. E também para fora, como, por exemplo, o evangelismo, missões e serviços sociais. Então, a igreja missional tem muito a ver com essa parte de 3. O que vocês acham? Não, tem a ver com todas as áreas. Ainda que eu faça para Deus, ainda que eu faça para dentro, ainda que eu faça para fora, a missão de Deus ela tem que permear todas as ações da igreja. E nós vamos ver um pouco mais depois sobre isso. Então, vamos entender também a diferença entre missão e missões. Em grego, a palavra missão pode ser traduzida também como apóstolo, que se refere a uma tarefa ou uma incumbência específica. Por exemplo, pregar o evangelho. Então, vamos já conectando igreja com uma missão, igreja com uma incumbência de, por exemplo, pregar o evangelho. Missão também significa envio. E missões, a pluralidade das ações que fazemos. Então, o Ministério de Missões é porque tem muitas ações dentro dessa grande missão. Próximo. E a diferença entre falar de igreja missionária e igreja missional? Então, muitos me chamam de missionária. E hoje eu costumo dizer que eu sou um crente missional. E você vai sair daqui falando isso também. Sou um crente missional. Uma igreja missionária é aquela que envia missionários. Por muito tempo, as igrejas preparavam pessoas, separavam pessoas, e como eu contei a minha experiência, a gente achava que alguns corajosos, alguns especiais para poder ir lá para a África, para poder ir lá para aqueles confins da terra. Então, a igreja separava pessoas e enviava essas pessoas. E há, inclusive, quem reduziu a missão e diziam assim: missão é feita com quem vai, com quem fica orando e contribuindo. Gente, isso está totalmente errado. Porque orar e contribuir já é assim básico para a gente fazer missões. Mas quando a gente acredita que somente alguns especiais que fazem a missão, que pregam o evangelho, que vão anunciar o evangelho da salvação, nós estamos pecando. Então, a diferença é que uma igreja missional, ela tem que ser um modo de ser e de fazer a missão, onde todos se sentem parte do propósito. Alguns escritores, é recente, é coisa de 2 décadas esse termo missional, e quem escreveu um livro muito bom que eu indico é o Timóteo Carriquer, que é um pastor missionário americano naturalizado brasileiro e que serve na IPI do Brasil. E ele escreveu um livro sobre a igreja missional. Então, esse termo vem sendo trabalhado nas comunidades, nas igrejas, na teologia, como o que de fato representa uma igreja que trabalha a missão, que é uma igreja que o seu jeito de ser, o seu modo de ser e de fazer está totalmente sincronizado, totalmente conectado com a missão de Deus. Um outro conceito que eu gostaria que você também levasse para a sua meditação é a diferença entre discípulo e multidão. Um discípulo é alguém que se disciplina ou que é disciplinado nos ensinamentos e práticas do seu mestre. Jesus ele foi seguido por 2 grandes grupos. Foi seguido por multidões, mas ele também se relacionava de forma mais especial, mais particular com os discípulos. E toda vez que você lê nas Escrituras que Jesus estava ensinando, o texto diz: e ensinava as multidões, mas também ensinava os seus discípulos. E para os discípulos, algumas coisas eram reveladas de forma muito particular, de forma muito especial.
E aí a grande pergunta para nós é, se eu faço parte de uma igreja missional, eu sou discípulo ou eu sou multidão? Porque as igrejas, de uma maneira geral, estão cheias, são multidões. Mas você vai ver, são multidões simpatizantes, né? São pessoas que querem ouvir uma palavra de motivação, que querem a bênção. Jesus falou isso. Que multidões andavam atrás dele querendo os sinais, querendo as bênçãos. Mas quem de fato segue a Jesus precisa se tornar discípulo. Amém? Pode passar o próximo? Então nós vamos ler o texto que dá um fundamento para tudo que nós vamos falar aqui. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 17 a 20. Se você quiser ler, acompanhar aí na sua Bíblia. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso, porém, olha, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse texto é conhecido, mas eu não sei se você prestou atenção nos detalhes desse texto. Esse texto mostra que uma pessoa que é nascida de novo, que está em Cristo, ela é uma nova criação. E o texto diz, coisas novas estão chegando. Talvez para alguns aqui muito do que eu estou falando é coisa nova, mas o reino de Deus é um reino em movimento vivo e Deus sempre está fazendo coisas novas. E ele diz, tudo isso provém de Deus. E de que Deus é esse? Um Deus que não é só o Criador, mas é um Deus resgatador. Não é só o Deus que criou todas as coisas, como Aninha, né? Aninha leu aqui de manhã, mas é um Deus que criou um plano para resgatar a mim e a você, porque em algum momento, você sabe, o ser humano foi destituído da glória de Deus. Se ausentou da presença de Deus. Foi corrompido pelo pecado. Mas Deus, na sua infinita graça, no seu amor incondicional, e aqui ele fala, né, não levou nem em conta os pecados, porque a Bíblia diz que ele nos amou ainda quando éramos pecadores. E por causa desse amor, ele fez o quê? Nos reconciliou por meio de Cristo com ele. Se você e eu éramos inimigos de Deus, agora nós fomos reconciliados. Se você e eu estávamos separados de Deus, agora fomos reconciliados, trazidos de volta. Mas Paulo nos exorta dizendo que mais do que isso, ele também nos deu o mesmo ministério. Ele nos deu o ministério da reconciliação. E ele explica, ora, o que é isso? É que assim como Deus em Cristo reconciliou você, agora você tem a mensagem da reconciliação. E agora preste atenção como é sério. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Como se Deus, através de mim e de você, pudesse fazer o seu apelo de salvação, de reconciliação às pessoas. A mensagem que foi nos dada, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Costumo dizer que tem pessoas que ainda esperam, né, Deus visitar de uma maneira sobrenatural, descer do céu e vir aqui falar e mostrar, né? Gente, Deus já fez isso.
Ele já veio na pessoa do Filho. Ele já abriu os céus a nosso favor. E Ele já nos deu ferramentas para que a gente possa viver a nossa jornada aqui como filhos, adoradores, mas também como embaixadores. Eu creio que eu não preciso gastar muito tempo para explicar o que é ser um embaixador. Aqui todo mundo sabe. É alguém que vai em nome de. E que mais do que isso, representa uma nação, né? Representa um governo. Então, quando eu e você vamos, porque eu e você somos a igreja, então quando a igreja vai como embaixadores de Cristo, nós vamos em nome de Cristo, representando o reino dos céus, e nós vamos com a autoridade dos céus para fazer um apelo às pessoas: reconciliem-se com Deus. Eu quero passar para você, como fica mais fácil, né? A gente, às vezes, pontuar 4 verdades sobre a igreja missional. A primeira delas é que todos são discípulos de Jesus. Obrigada. Tá prestando atenção na pregação, não preciso nem falar mais próximo. Todos são discípulos de Jesus. Você sabe que o termo discípulo aparece mais de 250 vezes só no Novo Testamento. E basicamente, como eu falei, é alguém que aprende. Mas Jesus, ele dá uma declaração que diz: olha, não é só você que ouve, não é só você que aprende. Discípulo também tem na sua raiz da palavra ser um seguidor de Cristo. Alguém que aprende, que recebe as doutrinas do reino de Deus e as pratica. Está também ligado ao termo discípulo, obediência. Diga, obediência. Então, ser discípulo não é só alguém que ouve. Por isso a diferença entre multidão e discípulo. A multidão também quer aprender de Jesus. A multidão também quer ser alimentada por Jesus. Mas a multidão depois é despedida por Jesus. A multidão se afasta de Jesus. Na hora que a coisa aperta, na hora que a situação fica difícil, a multidão simplesmente se esquece de Jesus. Mas o discípulo é aquele que na passagem, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, eles estão lá guardando os 12 cestos que sobraram, e estão todos alimentados, satisfeitos, e eu imagino que a maioria de nós também ficaria ali, olha, Jesus está ensinando, e é maravilhoso ouvir Jesus. Jesus está curando. E Jesus está até me dando comida. O que mais eu preciso? Vamos ficar aqui nesse lugar, que esse lugar é bom. Mas o texto diz que Jesus fala para os discípulos assim: olha, faz o seguinte, pega o barquinho e atravessem para o outro lado. E sabe o que aconteceu? Lembram? Ventos contrários, tempestade. Eles acharam que iam morrer. É assim mesmo com a gente. Muitas vezes eu falei: Deus, mas eu não estava obedecendo uma ordem sua, o Senhor mandou eu pegar o barquinho, vim para cá, e a hora que eu estou passando, eu perdi meu segundo filho lá. Meu esposo, num dia, acordou com uma dor insuportável na barriga, ele falou: não estou suportando, eu preciso ir ao hospital. Fomos para o hospital, entrou na sala de consulta, saiu na maca para a cirurgia de apêndice. E o médico depois me falou: olha, milagre, estava como uma bexiga, aquela partezinha já pronta a se romper. E em alguns casos a pessoa tem infecção generalizada e morre. E ele ficou desempregado. E nessa época eu também não estava tendo renda, trabalhando como jornalista freelancer, e a gente não tinha salário como missionário, tá? Nunca levantamos oferta em nenhuma igreja. Estávamos como Paulo, trabalhando, fazendo a nossa tenda, para não ser peso para ninguém. Mas os 2 desempregados. E aí a situação complicou. De faltar
inclusive dinheiro para ir ao supermercado. E eu falei, Deus, eu não estava obedecendo, o Senhor não mandou eu pegar o barquinho. E olha esses ventos contrários. Mas o texto também nos encoraja a perseverar e a continuar remando, porque diz que Jesus veio ao encontro deles, cessou os ventos, e quando eles chegaram do outro lado, na terra de Genezaré, o texto fala que multidões de enfermos eram trazidos e os discípulos passaram a curar. Não só Jesus mais pregava, não só Jesus mais curava, mas os discípulos agora curavam. Os discípulos, inclusive, batizavam. Os discípulos agora estavam também forjados, preparados para fazer a obra do Senhor. Então, na igreja missional, queridos, todos somos chamados para ser discípulos. Você pode colocar o próximo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aqueles que creem e aqueles que guardam, e como eu disse, não guardar apenas o conhecimento, mas é um guardar que pratica e que obedece, verdadeiramente é discípulo de Jesus. Pode passar o próximo, por favor. Olha esse texto em João 14. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu creio que quem tem um pouquinho de conhecimento da palavra, já passou por discipulado, sabe que discípulos não são apenas aqueles 12 chamados também apóstolos. Aqueles foram escolhidos e se tornaram a liderança da igreja. Mas a Bíblia fala de muitos discípulos, de multidão de discípulos, de muitas pessoas que creram nele e que essas pessoas receberam dele também a autoridade. Se você crê, ele não está dizendo é só para o pastor, é só para o apóstolo, mas aquele que crê fará o que ele fez e fará ainda coisas maiores. O próximo ponto, a segunda verdade, é que além de todos serem discípulos, todos são enviados para fora. Na igreja missional, todos os membros estão envolvidos no aprendizado de se tornarem discípulos de Jesus e de fazer discípulos. Se dentro da igreja nós já estamos aprendendo e nos tornando discípulos, aonde eu vou fazer novos discípulos? Coloca os textos para nós, por favor. Os textos chamados, da grande comissão, os textos missionários, os textos missionais, dê o adjetivo que você quiser. Diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. E aí Jesus, inclusive, fala quais são os sinais. Todos são discípulos, mas todos também são enviados para fora para fazer discípulos. A igreja missional é uma igreja que tem as suas ações, as suas funções dentro, mas também tem a sua função e a sua ação fora. Vocês estão entendendo? Estão comigo? E por que nós precisamos ir para fora? Paulo escreve isso aos Romanos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Isso está em Romanos capítulo 10, do verso 13 ao 15. Como vão crer? Como vão ouvir se ninguém for lá falar para eles?
A gente costuma dizer que propaganda boa é propaganda boca a boca, né? Propaganda boa é propaganda boca a boca. Por quê? Alguém vai lá, gosta, vê uma promoção, sabe que o negócio é bom, que funciona. O que você faz? Você compartilha. E hoje, pelas redes sociais, isso se amplia, né? É por isso que são chamados influenciadores. Porque fala lá, olha, esse batom, olha esse sapato, olha essa roupa, olha esse... E aí todo mundo acredita e sai todo mundo comprando e eles se enriquecendo. Com o quê? Com a opinião deles. Agora nós lemos lá, nós temos a mensagem da reconciliação. Nós temos uma mensagem que liberta as pessoas, que restaura relacionamentos, que motiva a uma vida com sentido. E muitas vezes nós estamos calados, confortáveis, tranquilos. Ah, tem alguém indo lá falar. Nossa, mas tem tanto missionário. Tem agora o pastor Cláudio na Europa, né? Você acha que uma pessoa vai conseguir fazer essa obra missionária? Tem uma definição muito interessante. Olha, a menina já até colocou. Glória a Deus. Uma congregação missional permite que a missão de Deus permeie tudo que ela faz. Da adoração ao testemunho, formando membros para o discipulado. Ela preenche a lacuna entre o alcance que é para fora e a vida congregacional que é para dentro. Já que em sua vida comunitária, a igreja encarna a missão de Deus. Gosto muito dessa definição de uma igreja missional. E eu creio verdadeiramente, pastor, estamos atestando hoje que essa igreja é uma igreja missional. Uma igreja que tem adoração, uma igreja que tem testemunho, mas uma igreja que forma discípulos. E uma igreja que pretende não apenas viver a missão de Deus dentro, mas viver também lá fora. Um último texto desse ponto está em Mateus capítulo 5. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Creio que todo mundo conhece esse versículo, né? Todo mundo conhece. Você é a luz. Mas qual é o ensinamento que esse texto nos traz? Que não se esconde uma luz. Que uma luz não tem sentido se ela ficar escondida debaixo da cama, se ela ficar apagada dentro de um ambiente. Uma luz precisa iluminar, e aqui, sendo luz do mundo, é iluminar o mundo. Não é iluminar a igreja. Embora a gente ilumine, claro. Né? Se arruma todo dia de manhã, vem bonito, com o coração sedento, com vontade de ouvir a voz de Deus. Mas Jesus está dizendo que é a luz no mundo, gente. Então, na igreja missional, todos são discípulos, mas todos são enviados para o mundo. Porque é na segunda-feira, ou melhor, hoje mesmo, quando você sair daqui, que você vai encontrar pessoas que não acreditam no Senhor. Você vai encontrar pessoas que duvidam da sua fé, que questionam a sua fé. É na segunda-feira, no seu trabalho, que você vai encontrar os dilemas e as dificuldades do seu trabalho, das pessoas com que você se relaciona. E Jesus está dizendo que você seja tão iluminado, que aquilo que você fizer, as suas obras diante desses homens, eles também possam ter uma revelação. Eles também possam ver através das suas obras esse Deus maravilhoso. E esse Deus maravilhoso seja glorificado por meio do que você faz. A igreja missional é uma igreja que ilumina, sim, o nosso culto, mas principalmente que ilumina lá fora, diante das pessoas que estão em escuridão. Uma terceira verdade, tem esse aí.
Ser missional significa que, mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo, é levar Cristo até as pessoas por meio da presença da igreja no mundo. Ser missional é mais do que trazer as pessoas para o culto, mas é levar Cristo até as pessoas. Terceira verdade, todos são parte da missão. A igreja missional, ela é definida pela missão de Deus. E aí no singular, como eu falei, missões são a pluralidade de ações. E a missão de Deus, conforme nós lemos lá em 2 Coríntios, acho até que coloquei na sequência, é reconciliar o ser humano com Deus. E você precisa se ver como parte disso. Ele não deu para alguns especiais. Ele não deu só para a liderança. Ele deu para todos aqueles que se tornaram nova criatura. A missão de Deus é resgatar não somente o ser humano na sua individualidade, mas restaurar toda a sua criação. É restaurar todas as relações. Porque nós temos uma relação com Deus, o nosso Criador, mas nós temos uma relação com as pessoas. E à medida em que nós somos transformados, à medida que nós somos renovados e que nós vamos tornando essa nova criatura e vamos sendo os discípulos que praticam a palavra e que obedecem, queridos, não tem como. As nossas relações são restauradas. Aonde a gente vai, as coisas são transformadas. Eu me lembro de um tempo lá no Japão, publicaram o meu telefone num jornal de brasileiros. Eu escrevi até muito tempo para esse jornal. E eles faziam, era uma empresa que resolveu fazer um jornal, e era um jornal grande, distribuído no país todo, em português. E nesse jornal eu coloquei um anúncio do meu telefone. Se você está sozinho, ou melhor, se você está desesperado, angustiado, você não está sozinho. E por muitas vezes eu fiquei com esse telefone horas atendendo pessoas. Uma das pessoas mais marcantes para mim foi uma mãe que, porque ela estava trabalhando 12, 14 horas e tinha deixado filhos pequenos em casa sozinho, ela tinha sido processada, assim como no Brasil, né? O serviço social tomou essas crianças e ela entrou em desespero. E ela ligou para aquele número. Eu nem dizia meu nome. E eu fui para o culto. Minha casa ficava a cerca de 30 minutos daquele, porque a gente tinha 4, 5 igrejas espalhadas, então tinha domingo que eu pregava em mais de uma igreja. Mas a igreja sede mesmo ficava a cerca de 30 minutos, eu morava numa cidade e 30 minutos da outra cidade. E eu me lembro que eu fui para o culto. Naquele dia eu não ia pregar, eu estava acho que só para fazer liturgia, alguma coisa assim. Conversei com alguém e falei, não posso desligar. Entende como parte da missão de Deus de reconciliar todos com Ele. E a quarta, e eu creio que não a última verdade, mas a última desse estudo nosso, são que todos são testemunhas de Cristo por onde forem. A missão da igreja é preparar o caminho para o estabelecimento final do reino de Deus. É preparar essa noiva que vai aguardar a volta do nosso Senhor. É encher as vasilhas das virgens de azeite. Mas é, principalmente, testemunhar tudo que viu, tudo que ouviu, tudo que aprendeu, tudo que sentiu, é o que você deve testemunhar. O texto, em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado aonde, gente? Será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. De quem é essa responsabilidade?
Da igreja. Claro, não é só da Beit Avot, né? No Japão nós pertencíamos ao Ministério de Missões Internacionais Ágape. Embora eu tivesse ido como presbiteriano independente. Mas é a igreja universal, a igreja invisível, a igreja que se une em Cristo, no nome dele, a igreja que se une como embaixadora dele. Pode passar o próximo, por favor? Texto também bastante conhecido, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É um versículo decorado por todos nós, mas eu diria muito pouco praticado. E aí o que significa ser testemunha? Ser testemunha é que você testemunhou alguma coisa. Então aqueles primeiros discípulos, especialmente os primeiros apóstolos, eles foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Eles ouviram diretamente de Jesus. Mas quando Jesus ora, e a sua oração está lá no Evangelho de João, capítulo 15, ele diz, por todos aqueles que ainda hão de vir, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus já orava por todos aqueles que viriam a ser discípulos dele, testemunhas dele. E aqui nós entendemos e sempre falamos isso, né, que começa em Jerusalém, que é a nossa cidade, é o nosso bairro, talvez até na nossa casa. Você ser embaixadora na sua casa, você ser embaixadora no seu trabalho, você ser uma igreja embaixadora no seu bairro, na sua cidade, e depois você vai indo, porque o id é, na verdade, indo. Por onde você for, você leva a mensagem da reconciliação. Por onde você for, você leva a luz de Jesus. Por onde você andar, você vai fazendo a missão de Deus. E eu vejo que muitas pessoas têm dificuldades para compreender isso, né? Acha que é difícil. Ah, mas eu não consigo fazer isso. É complicado demais, eu sei pouco da Bíblia, eu fico tímido, na hora eu dá branco, eu não sei o que falar. Além do que você mesmo experimentou, fale do que você tem aprendido. Fale do seu testemunho. É por isso que a gente usa a palavra testemunho. Eu posso contar o que Deus fez em mim. Olha, eu era uma pessoa amarga, amargurada. Eu sofria, né, de tristeza profunda. Olha, eu era uma pessoa que pensava e falava mal de todo mundo. Eu era uma pessoa que falava sem pensar. Eu era alguém que vivia irritado e queria bater em todo mundo. Mas olha o que Jesus fez por mim. Ele me alcançou. E se ele fez isso por mim, vai fazer por você. Olha, eu estava enferma e ele me curou. Eu estava sem sentido na minha vida, me envolvendo com drogas e ele me libertou. Eu achava que meu casamento não tinha mais esperança, mas olha o que Deus fez. Transformou o meu relacionamento. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Deixar de falar é como que calar a voz do Senhor. Se Ele disse que é você que vai agora, é você que fala, é você que faz, é você que apela, se você não faz, é como calar a voz do Espírito Santo. E eu quero concluir, partir para a conclusão, com um versículo que está em Salmos 96. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome e cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Então aqui mostra que uma igreja para dentro é uma igreja que canta, uma igreja que adora, uma igreja que dá louvores ao Senhor.
uma igreja que exalta o nome do Senhor, uma igreja que bendiz o nome do Senhor. Mas essa mesma igreja, igreja missional, precisa proclamar a sua salvação e precisa anunciar a sua glória entre as nações. Que nós possamos ser despertados para essas 4 verdades. Tem o slide, né, das 4 verdades. Todos são discípulos de Jesus. Todos são enviados para fora. Você continua servindo aqui, tá? Continua trabalhando. Você viu que o pastor elogiou, né, todo mundo que estava trabalhando. E, gente, que gostoso que é. Você chega aqui, né, mais cedo, você vê todo mundo, cada um fazendo, né? Todo mundo sabe o que tem que ser feito, ninguém precisa mandar ninguém. Eu acho maravilhoso. Porque eu já cheguei em igreja que estava todo mundo esperando o pastor resolver. Ai, pastor, o que a gente faz agora? Meu irmão, estou tão preocupado com a mensagem, você acha que eu vou me preocupar agora se faltou papel higiênico no banheiro? Não que eu não possa fazer isso porque sou melhor, sou pastora. Não, estou querendo dizer que quando nós trabalhamos em equipe, a coisa flui. Porque enquanto eu estou meditando na palavra, enquanto as irmãs estão intercedendo lá, enquanto os ministros estão ensaiando, tudo vai fluindo e a coisa acontece. Mas nós somos também chamados para fora. Na igreja missional, todos são parte dessa missão de Deus, de reconciliar o homem com Deus. Na igreja missional, todos são testemunhas de Cristo por onde forem. Devem testemunhar o que viram e ouviram, o que presenciaram, o que receberam e o que sentiram. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Gostaria de fazer uma oração. Pai, muito obrigada por esse tempo tão precioso de aprendizado da Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus que se revela. Não somente a sua pessoa, mas o Senhor revela a sua palavra de uma maneira tão linda. Revela a sua vontade. Pai, nós nos sentimos tão pequenos, muitas vezes tão indignos, incapacitados, Senhor. Mas o Senhor vê potencial em nós que muitas vezes nós não vemos. Como pode o Senhor olhar para nós e achar que podemos ser embaixadores do Teu nome, Senhor? Tem misericórdia de nós. Quando muitas vezes o Seu nome tem sido zombado, manchado por maus testemunhos, por maus crentes. Mas ainda assim o Senhor confia em nós, a sua igreja, para levar a sua mensagem de salvação e de reconciliação. Nós queremos ser essa igreja missional, Pai. Não apenas uma igreja missionária, mas missional. Uma igreja que não apenas contribui financeiramente, não apenas intercede, não apenas envia, Senhor, missionários para longe, mas uma igreja que é missional, em todos os dias, em todos os lugares, em todo o tempo, para a glória do Teu nome. Amém. Obrigada, Deus abençoe.